Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane, eu vim hoje contar aqui a história de como começou a nossa igreja videira. Há 20 anos atrás, um pastor, que é meu pai, começou um ministério chamado Igreja, na época era Igreja Batista Videira. Aliás, antes de ser Igreja Batista Videira, isso poucas pessoas sabem. A igreja se chamou, vejam lá vocês, Armagedon. Sim, ainda participamos de alguns eventos com esse nome de Armagedon. Era muito legal, porque onde a gente chegava, e ficava logo visado, né? É o pessoal da Igreja Armagedon. Nossa, Armagedon, tal, tal. Igreja Videira é, até hoje, localizada no bairro do João Paulo, na periferia de Manaus. É uma igreja, é a minha igreja, a igreja que eu amo para sempre. Mas quero lembrar aqui um pouquinho de como tudo começou. Claro que eu não vou conseguir contar 20 anos, né? São 20 anos e de histórias assim que vocês não imaginam. Cada história mais legal que a outra, cada enfim, vou tentar trazer pílulazinhas contando essas histórias. Vamos começar então do começo. No ano em que a igreja começou, no ano 2000, era no ano em que o mundo ia acabar, vocês lembram disso, né? Acho que segundo as previsões, o mundo acabaria no ano de 2000. Então tava todo mundo naquela expectativa, né? Mas o mundo não acabou. Esse ano, o papai sentiu o chamado de Deus para abrir um ministério independente nesse lugar, na periferia de Manaus. Nesse tempo, nós, meninas, a gente estava frequentando uma congregação num bairro que era um bairro vizinho do nosso. E eu deveria ter o quê? 14 para 15 anos. Eu, no auge da minha rebeldia, né, das minhas desobediências e revoltas e tal, a gente estava frequentando essa igreja e eu tava começando a me interessar pelas coisas de Deus, assim, um pouco mais a sério, sem ser daquela maneira superficial, tipo, habituada a fazer as coisas. Eu ia, na verdade, obrigada. Mas nesse período eu estava começando a desenvolver ali uma quedinha, né, pelas coisas de Deus. Então, um belo dia, o papai chega pra gente e diz assim: Olha, tenho conversado com Deus, ele tem tocado no meu coração e nós vamos começar um ministério independente. A gente, hã? Como é que é? Ele sim, eu vou dar um tempo para vocês terminarem os serviços que vocês fazem lá, as despedidas de vocês lá na igreja, e depois a gente vai reunir toda a nossa família e vamos começar esse ministério aqui, juntos. Foi um baque terrível, porque a gente, como adolescente, né, não muito aberto a esse tipo de mudança e principalmente ao fato de obedecer o pai, né, os pais nesse período era um pouco complicado. Então foi um desespero, foi uma chateação, a gente correu pro nosso pastor e falou: "Ah, pastor, e agora? Como é que a gente faz?" Né, a gente não quer, será que é de Deus? Será que o papai tá ficando maluco? O que que tá acontecendo? E o pastor disse: "Olha, é assim, eu só sei de uma coisa. Na Bíblia está escrito que os filhos têm que obedecer aos pais. Se você obedece, se de repente a decisão do seu pai está errada, Deus vai te honrar por causa da tua obediência, tá me entendendo?" Então pronto. Fizemos o teste, né? Vamos orar então. A gente pensando, se for doidice na cabeça do papai, a gente tá orando e Deus vai desfazer esse negócio, ele vai fazer alguma coisa. Quando chegou no prazo que ele determinou, a gente estava tão contente de poder participar do novo ministério que estava surgindo ali no João Paulo, que foi assim uma alegria muito grande pra gente ter que ir. Ok, marcaram então a inauguração. Primeiro, uma casa pequena, que nós tínhamos uma escolinha de reforço nessa época. Então, foi feito o culto, seria essa escola. Cheio de gente. Papai mandou carta pra todas as igrejas ali da redondeza. E eu não sei dizer ao certo o número, porque eu sou fraquinha de número, tá? Mas aí ficou lotado, lotado. As cadeiras eram as cadeiras da escola, né? Foi aberta, essa era uma salinha pequena. Então ficou muita gente, gente de fora, e tudo era emprestado. O grupo de louvor, os instrumentos, os microfones, tudo era emprestado. Mas foi se dado o primeiro culto no sábado à noite. Tão legal, todos os irmãos, aquela coisa, né? Todo mundo abençoando ali o ministério. Terminou o primeiro culto, eu me lembro muito bem das palavras do papai, que foi assim: no fim do culto ele disse: "Olha, tchau, Deus abençoe vocês, vão para a escola bíblica da igreja de vocês." Por quê? Porque não tinha ninguém da nossa igreja. Nossa igreja éramos só nós, só a nossa família. 7 pessoas, né? Porque na época o Randolph estava frequentando numa outra igreja. E então ele só podia contar com nós 7, né? Papai, mamãe e o restante dos filhos. Então, passado algum tempo, Deus começou a prosperar no trabalho ali. As pessoas começaram a ir, né? Engraçado que
Essa é a história da minha vida, espero um dia poder escrevê-la do meu ponto de vista, daquilo que eu vivi, né? Eu vou tentar contar aqui um pedacinho pra vocês, mas eu gostaria de escrever um dia sobre isso, que tem muita coisa. Teve alguns irmãos que participaram desse culto de inauguração, que no decorrer dos outros domingos começaram a frequentar com a gente. E era tão legal, eu me lembro muito de Atos, né? É o exemplo de igreja que nós temos, que viviam juntos, tinham tudo em comum, né? Na época era assim, muitos irmãos que chegaram novos no bairro, não tinham onde frequentar, e conheciam o papai e a mamãe de outros ministérios, né, de tempos atrás, começaram a frequentar lá com a gente. Então ia o culto de manhã, na escola bíblica, então aquilo que ia almoçar em casa já trazia no fim do culto, então começava ali aquele cheiro de frango assado, arroz, farofa. Ai, adoro. Todas essas coisas que a gente gosta, né? Comida com banana, adoro. E Deus foi prosperando, então, a gente ali naquele lugar.